Então fala galera, aqui é o João, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui no meu canal eu falo sobre estudos, preparação para vestibular, preparação para provas, concursos, como a gente pode ver uma vida melhor, etc e tal. Eu falo sobre tudo isso, falo sobre medicina, música, enfim. E aqui eu gostaria de falar hoje sobre a importância da linguagem na nossa vida, a importância da autodeclaração, daquilo que você declarar, a importância das palavras na nossa vida e como isso pode transformar a nossa forma de enxergar o mundo e nossa memória, nossas emoções, o nosso foco, nossa aprendizagem, tudo mais. Eu quero falar sobre isso, a importância das palavras na nossa vida, beleza? E isso, eu tive essa ideia, eu já quero fazer esse vídeo tem muito tempo, né? Eu já tava marcado lá, mas eu tenho um caderninho aqui, que depois eu vou falar sobre a importância de você ter um caderno. E daí eu tava estudando um pouco sobre linguagem, comunicação e tudo mais, e daí eu pensei assim, cara, isso aqui eu já sei há muito tempo, e seria legal passar pra galera do canal. Então, cara, você tem que entender que a forma como você fala as coisas, que você expressa para o mundo, indica como está a sua cabeça. Então, a primeira coisa que eu vi aqui do meu estudo é que, necessariamente, quem fala muito bem, de certa forma, tem um pensamento organizado. Entendeu? Por quê? Porque a organização do pensamento, aquilo que você deixa categorizado, aquilo que você deixa relacionado, ideias sintetizadas, geralmente provém de pessoas que muitas vezes entenderam aquilo que elas, né, leram, se dedicaram ali para aprender e, além disso, elas conseguiram internalizar aquilo ali de uma forma legal a ponto de conseguir falar sem dificuldades, entendeu? E muitas vezes, a forma como você fala muitas vezes consigo mesmo determina assim como é que está seu pensamento. Se você, por exemplo, fala que, ah não, eu sou um perdedor mesmo, eu sou um fracasso mesmo, eu não consigo fazer nada direito, eu não estudo direito. Se você fala isso constantemente, isso vai reforçar um pensamento em você, vai reforçar aquela capacidade e você vai ficar cada vez mais se tornando, vai se tornar cada vez mais verdade aquilo que você está falando, aquilo que você está declarando sobre a sua vida. Agora, se você, cara, tem um self-talk, assim, né? Você fala consigo mesmo, se você declara coisas boas sobre você, por mais que não sejam verdade ainda, você tende a melhorar e tende a construir cada vez mais capacidades e coisas em direção a isso. Por exemplo, não, eu sou uma pessoa muito dedicada mesmo. Por mais que você não esteja dedicado agora, você vai declarando isso. Não, estou tentando me dedicar, estou me dedicando cada vez mais, estou melhorando. Não, eu sou muito bom em matemática, eu sou muito bom em física. Mesmo que você não seja ainda, você vai declarando isso sobre sua vida, porque muitas vezes aquilo que você declara pode não ser uma verdade agora, mas pode ser um potencial para você realmente conseguir chegar nesse patamar, né? E daí, a forma como a linguagem transforma nossas ações é determinada exatamente pela repetição e pela nossa interpretação sobre aquilo que está sendo dito. Por exemplo, tem um estudo que foi feito por uma psicóloga chamada Elizabeth Loftus, e eu estudei isso quando eu estava falando sobre memórias falsas. Deixa eu só esperar o avião passar rapidão. Voltei. Então, pessoal, quando eu estava estudando sobre memórias falsas para fazer uma apresentação na faculdade, eu entrei em contato com esse estudo da Elizabeth, né? E, assim, ela dá um exemplo que eu acho muito interessante de como a linguagem pode afetar a nossa memória, pode mudar aquilo que a gente interpreta, né? Então, eu estava estudando sobre falsas memórias. E daí, diferentes interpretações como enxergamos as coisas. Ela dá um exemplo assim, ela mostra um vídeo para dois grupos de pessoas, né? E esse é o mesmo vídeo, é a mesma velocidade dos carros. São dois carros que vão bater e, né, aí é a mesma velocidade, são os mesmos carros e tudo mais. Só que a pergunta que ela faz para cada grupo é diferente. Para o primeiro grupo, ela pergunta assim: que velocidade esses carros colidiram? E daí o grupo dá uma determinada velocidade. E para o segundo grupo, ela vai lá e fala assim: com que velocidade esses carros se encostaram? E daí esse grupo dava uma velocidade. E daí ela viu depois que aquelas pessoas que ela perguntou primeiro, perguntando que velocidade os carros colidiram, eles, mesmo tendo visto o mesmo vídeo, eles davam uma velocidade maior para os carros, justamente porque a pergunta induziu eles a pensarem naquele fato que aconteceu, naquela memória, e pensar que foi mais rápido. Enquanto aquelas pessoas que receberam a pergunta, tá, em que velocidade esses carros se encostaram? Cara, eles deram uma velocidade menor que o primeiro grupo, justamente porque a pergunta induziu a isso, entendeu? Então você tem que pensar que a linguagem ela pode ativar áreas do nosso cérebro e pode reprimir áreas do nosso cérebro. Então muitas vezes assim, aquilo que você lembra, se você começa a declarar, repetir aquilo ali várias vezes em voz alta, você começa a lembrar daquilo ali com mais detalhes, você começa a lembrar daquilo ali melhor, você muitas vezes
você considera uma pessoa que, por exemplo, não acorda cedo, mas você começa a declarar, conversar sobre isso, você começa a acordar mais cedo, enfim, uma série de coisas. E daí eu anotei uma ideia aqui sobre como a linguagem pode ativar ou suprimir emoções. E Provérbios fala muito isso, né? Provérbios é um livro da Bíblia que fala muito sobre isso. E nessa parte aqui que eu anotei, eu lembrei do porquê, por exemplo, você conversar com uma pessoa que, por exemplo, que é especialista naquilo, ou um profissional, né, um terapeuta e tudo mais, é importante, porque você, ativando ou suprimindo emoções, você consegue resolver muitas vezes uma questão sua, um problema seu, algo que realmente te machuca, algo que realmente te atrapalha, e muitas vezes quando você fala isso com alguém ali, um profissional, um mentor, ou até mesmo um amigo muito próximo, que, pô, tem uma cabeça muito bem organizada nesse sentido, é por isso que muitas vezes a gente melhora, entendeu? Justamente porque a linguagem fez com que áreas do nosso cérebro pudessem se reorganizar naquele aspecto. E assim, naquele sentido, né? E assim, grande parte daquilo que a gente fala necessariamente provém de pensamentos, né? E tudo mais. E assim, falar bem e falar sobre aquilo ali induz um pensamento organizado, assim como um pensamento organizado induz um falar bem, entendeu? Então é tipo um processo em que seu cérebro vai cada vez mais adaptando aquela linguagem que você está tentando trazer. Então, uma coisa que eu fazia, por exemplo, nos meus estudos, que você quiser pegar de dica aí, era, cara, quando eu ia fazer os flashcards, eu respondia eles em voz alta. Eu respondia eles em voz alta, porque qualquer coisa na minha linguagem que fosse errado, assim, eu ficasse confuso e tudo mais, eu tentava refazer, eu considerava como um erro, né, de certa forma. E assim, isso não é coisa de coach nem nada, isso é neurociência, sabe, pessoal? Isso é neurociência aplicada, porque você tem que entender que a forma como a gente fala, o fluxo dos nossos pensamentos e tudo mais, é como um rio que molda uma paisagem. Se você sempre determina ali para sua cabeça pensamentos ruins, pensamentos ansiosos, pensamentos depressivos, pensamentos de violência, pensamentos de todas as formas, você vai moldar aquela paisagem cerebral para isso. Mas agora, se você tem pensamentos de bondade, de misericórdia, de motivação, de força, sabe, de vitalidade, de gratidão, tudo mais, se você tem esse tipo de pensamento, a arquitetura cerebral, eu falei lá, anotei até isso aqui. Calma aí. Calma aí. Caramba, cadê? Aqui, ó. A linguagem constitui-se como uma arquitetura invisível, que estrutura tudo, seu foco, sua memória e sua capacidade de tomar decisões e sua capacidade de habilidades práticas mesmo também. Muitas vezes aquilo que você declara, não, eu toco... Se você fica falando, pô, eu não toco guitarra muito bem, eu não sou muito bom na guitarra, você não vai ser muito bom mesmo, entendeu? Agora, se você, pô, falar, não, tô me dedicando, tô melhorando, tô ficando cada vez mais ágil, enfim... Isso para os estudos é a mesma coisa, para academia é a mesma coisa, para os relacionamentos é a mesma coisa. Cara, cuida daquilo que você fala, cuida daquilo que você pensa e tome cuidado com isso, beleza? É sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que não tenha ficado muito cheio de coisa, mas que vocês tenham entendido aí a ideia principal do vídeo, beleza? Cuidem daquilo que vocês falam, daquilo que vocês pensam, e é importante falar, é importante expressar, é importante você ter alguém para compartilhar as coisas, é importante você escrever sobre isso, é importante você cuidar dessa parte, beleza? Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Se você tem interesse no processo de mentoria pro Enem, é só olhar no link da descrição. Eu ainda estou com algumas vagas e em breve eu vou fechá-las. Mas assim, com muita satisfação em saber que esse projeto deu muito bom esse ano e eu estou muito feliz já com todas as pessoas que entraram. E se você tem interesse de alguém olhando no teu olho, sabendo como você estuda, quais são suas dificuldades e tudo mais, e propondo um melhor caminho possível, é só olhar no link da descrição que a gente troca uma ideia, beleza? Sobre isso. Pode me chamar lá no Insta ou no Telegram. E, pessoal, deixa um comentário aí. Deixa um comentário o que vocês acharam, se fez sentido, se não fez. E é isso. Obrigado. Tamo junto. Até amanhã. Valeu.